Meus irmãos, eu quero meditar hoje com você que acompanha este vídeo sobre a importância da oração. E para que possamos refletir juntos sobre a importância da oração, eu quero trazer para a nossa meditação a vida de oração de Jesus. Você já parou para observar na palavra de Deus a vida de oração de Jesus? Apesar de ser Deus, apesar de sua completa intimidade com o Pai, Jesus era um homem de oração. Vejamos o que diz Hebreus capítulo 5, versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. A vida de oração de Jesus nos ensina quebrantamento, nos ensina intimidade com Deus, nos ensina necessidade de elevar os nossos olhos para além dos montes e contemplar aquele que criou não os montes, mas todas as coisas, a mim e a você. Só nos momentos finais, antes de se entregar por nós na cruz, Jesus orou 3 vezes, no cenáculo, no Getsêmani e no Calvário. Na sala ampla e mobiliada, ele orou pelos seus discípulos e por aqueles que creriam nele. João 17, 20. No Getsêmani, Jesus orou por ele mesmo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. Na cruz, das 7 frases ali proferidas, vimos isso na semana passada, recordando as 7 palavras da cruz. 3 destas palavras ou destas frases foram orações. A primeira em favor daqueles que o crucificavam: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. As outras 2 foram em favor dele mesmo: Deus meu, por que me desamparaste? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Além das orações feitas por Jesus na cruz, somente no Evangelho segundo Lucas podemos ver em diversos momentos Jesus orando. E eu quero te convidar a observar alguns versículos do Evangelho de Lucas, a começar no capítulo 5 de Lucas. Veja o que diz a palavra. Lucas 5, 16. Diz assim o Evangelho: Ele, Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus tinha o costume de se refugiar para orar. Ele se refugiava para lugares solitários, diz a palavra, e orava. Lucas, agora o capítulo 6, o versículo de número 12. Lucas 6, 12, diz assim a palavra: Naqueles dias, retirava-se para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Jesus passou a noite orando ao Pai. Ainda no Evangelho de Lucas, capítulo 9, o versículo 18. Lucas 9, 18.
Estando ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos, a quem perguntou: Quem dizem as multidões que sou eu? Veja que o versículo diz: estando ele orando à parte. Ainda no capítulo 9 de Lucas, agora o verso 28. Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E finalmente, Lucas 11, 1. De uma feita estava Jesus orando em certo lugar. Quando terminou, um dos discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Veja que a vida de oração de Jesus impactou a vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos, a ponto de, no capítulo 11 de Lucas, um dos discípulos pedir a Jesus que ensinasse eles a orar. Por quê? Exatamente por causa deste exemplo maravilhoso. Jesus orava. E como orava? E esse seu testemunho, esta sua forma humilde de se submeter ao Pai em contrição, em oração, em humildade, em dependência, reconhecendo que existe um Pai no céu, que devemos recorrer a Ele em todos os momentos. Então, os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. E nós sabemos que Ele ensinou com a oração modelo. As orações de Jesus não eram cheias de repetições. É por isso que, influenciado pela vida de oração do Mestre, um dos discípulos, diz o texto, disse a Jesus: ensina-nos a orar. Foi nessa ocasião que Jesus ofereceu o modelo universal de oração, que veremos em um outro momento, em uma outra gravação. Eu quero concluir esta palavra te levando a refletir sobre a necessidade que temos de viver uma vida de oração. Por quê? Porque Jesus, o nosso exemplo maior, foi um homem de oração, não obstante ser Deus. A conclusão óbvia que chegamos é: se Jesus, sendo Deus, orava e como orava, a ponto do Evangelho dizer que ele às vezes passava a noite orando, como devemos orar? Como necessitamos de orar, não é mesmo? Nós precisamos orar, precisamos clamar. Ainda mais em dias de calamidade, em dias de dificuldades extremas, nós precisamos orar. Jesus orava. Precisamos também nós orar. Vamos fazer isso nesse momento? Ó Deus, nós te agradecemos pelo teu cuidado, te agradecemos pelo teu amor, te agradecemos pelo teu exemplo, conforme acabamos de ver na Escritura, que possamos, com humildade, reconhecer a necessidade que temos de viver uma vida de oração, assim como o teu Filho Jesus nos ensinou. Ensina-nos, ó Pai, a vivermos na dependência do Senhor, buscando o Senhor enquanto se pode achar, invocando o nome do Senhor enquanto o Senhor está perto. É assim que a tua palavra nos ensina. Eu te agradeço pelo exemplo do teu Filho Jesus Cristo, o nosso Redentor, que viveu nos dias da sua encarnação uma vida de oração. Que assim também nós
possamos viver nestes dias de peregrinação, vivendo uma vida de oração na Tua presença. Que possamos lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade, na certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. Aplica no nosso coração esta breve palavra e que possamos, ó Deus, refletir profundamente como tem sido a nossa vida de oração. Te agradeço por esse momento e pela Tua palavra que fala sempre ao nosso coração. No nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.